Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado. Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora. Inscreva-se agora. As perguntas que serão feitas nesse momento, elas foram de fato redigidas pelos nossos jovens. No dia de ontem, eles entregaram inúmeras perguntas que foram sintetizadas e nós temos aqui à nossa direita os perguntadores, né? Não são vocês os perguntadores? Que vão, então, dirigir as perguntas desses mais de 400 jovens aos nossos queridos Haroldo e Divaldo. Divaldo disse que não era para começar por ele, Haroldo, porque você é juiz, né? Que era para começar primeiro. Aí, eu disse que você podia dizer, não, mas só me manifesto nos autos. E eu, como advogado, ia ter que recorrer, não é? Então... Mas, Di, ainda assim nós vamos começar contigo. Porque tem uma ordem aqui. Quem é o jovem ou a jovem que tem a pergunta de número 1? Venha cá, vamos ver. Quem está com a pergunta número 1? Aqui, é uma dupla, gente, uma dupla. Vamos virar para o pessoal todo lá e para o nosso amigo Di. E vocês vão dizer para ele qual é a pergunta que vocês têm. Eles estão aqui juntos, Divaldo, porque me parece que são duas perguntas em uma só. Vamos ver o que tem aqui. Você é o? Gabriel. Gabriel, nós somos muitos. E você é a? Larissa. Larissa. Tudo com vocês, meus queridos? A homossexualidade tem causa em encarnações anteriores? Vamos de novo aí, lê bem devagarinho. A homossexualidade tem causa... Vamos ajudar os Gabriéis juntos, nós vamos dar os dois juntos. 1, 2, 3 e... A homossexualidade tem causa em encarnações anteriores? O que dizer sobre a união homoafetiva e a adoção por homossexuais? Compreendido, Divaldo? Não entendi a primeira pergunta. A primeira pergunta, se a homossexualidade tem causa nas encarnações anteriores. E depois pede para comentar a adoção por homossexuais e uniões homoafetivas. Obrigado, queridos. Podem sentar. Muito obrigado, Gabriel, Larissa. A homossexualidade é uma experiência evolutiva. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 200, assevera que nós, espíritos, não temos sexo. Naturalmente, esta aparelhagem especial que o perispírito modela no corpo tem a finalidade da procriação. Dentro dessa proposta, nós teremos os dois sexos que produzem o nascimento daqueles que vão perpetuar a nossa espécie. Nada obstante, quando nós usamos mal ou exploramos o sexo apenas pelo prazer, nós modificamos a nossa estrutura íntima. Mas vamos imaginar que um espírito reencarnou na masculinidade várias vezes. E agora ele tem necessidade de desenvolver sentimentos e reencarna na feminilidade. Então ele vem com uma estrutura feminina, mas com uma psicologia masculina. Então, ao invés de amar a uma pessoa do sexo oposto, ele vai amar inconscientemente, conforme eram nas suas vidas anteriores. Vai amar uma pessoa hoje do mesmo sexo. Podemos dizer que é uma estrutura para o progresso do espírito, realizando experiências variadas de desenvolvimento da ânima, da feminilidade, do ânimo, da masculinidade. Daí a antiga tradição diziam que os anjos não tinham sexo, haviam ultrapassado as necessidades humanas. Face a esse procedimento, a divindade estabelece que o sexo usado apenas para o prazer gera no indivíduo a necessidade de viver aquilo que ele explora nos outros apenas pelo seu egoísmo, e ele nasce com aquela tendência homossexual. Não é reprochável, não é negativo a pessoa ter a opção, ter a marca homo, hétero, bi ou assexuado. Porque nós falamos muito do homossexual,
Mas existem também as pessoas bissexuais, aquelas que apresentam também alguma anomalia na formação do sexo. Também as pessoas que têm o sexo, mas não têm nenhum prazer, nenhuma necessidade biológica. Então, dentro desse quadro, o espírito aprende o amor sem o apego de natureza física. O amor em si é metafísico. É essa necessidade de estarmos juntos. O que é censurável e evitável é a promiscuidade do homossexual, mas também do heterossexual. Não é o ato em si. O ato em si, homo ou hétero, é nobre se há respeito pelo indivíduo, desde que o organismo expele hormônios, seja de um ou de outro ato. Mas expele outro tipo de hormônios que são emocionais, invisíveis, que satisfazem, que planificam o indivíduo. Desta forma, a adoção de filhos pelo casal homossexual, na minha opinião, no meu conceito, é muito nobre, considerando-se o número de crianças ao desamparo. Crianças nascidas em lares ditos normais e que, no entanto, são totalmente desamparadas, porque o amor não escolhe o sexo para poder dar-lhe o sentimento. A psicologia tem apresentado uma preocupação. Como se comportará uma criança constituída por um par que tem o mesmo sexo? Como ele distinguirá a mãe e o pai? É uma questão que somente o futuro pode responder. Mas isto vale muito mais através da sensibilidade. Porque no homossexual feminino, ou aquele que é masculino e tem a tendência feminina, há uma imensa ternura. E muitas vezes maior do que a mãe feminina. Também ocorre isso com o pai. Eu tive um pai muito severo. Ele era super masculino, era do século XIX. E então ele não admitia abraçar um filho, porque dizia que homem não abraça homem. Era uma ignorância. Toda vez que eu ia abraçá-lo, ele me repelia. Então, a questão da homossexualidade não é uma questão ética apenas, é uma questão evolutiva. Agora, é necessário que o homossexual se respeite, e respeite a sociedade sem agredir com as caricaturas, com os ademanes, isto é, com as exibições, as formas. Uma mulher é apenas uma mulher, que vemos que é uma mulher. O homem é um homem. O homossexual é alguém que tem uma tendência inversa ao corpo que ele hospeda. O homem tem a aparência masculina, mas é muito gentil, é efeminado. A mulher tem todos os órgãos femininos, mas é masculinizada. Ela prefere as coisas que agradam ao homem. Porque na encarnação passada era essa a sua psicologia. Dessa maneira, pessoalmente, eu considero perfeitamente normal, desde que esteja no critério do respeito, do dever. E agora que o casamento é legal, eu considero que o divórcio banalizado é tão imoral quanto a prostituição. Respondi bem? Muito obrigado, Divaldo. E agora, naturalmente, nós teremos alguém que vai dirigir uma pergunta para o Haroldo. Quem que tem a pergunta número 4 aí? Vamos ver. Quem que está com a número 4? Venha para cá. Primeiro vamos apresentá-la. Você é a? Letícia, Letícia. Quantos anos, Letícia? 14, E de onde vem? Rio Verde. De Rio Verde. Palmas para Rio Verde aí. Letícia, qual é a pergunta que você tem para fazer para o nosso querido Haroldo? Como aplicar o espiritismo e seu tríplice aspecto na prática? Obrigado, Lê. Pode sentar lá. Valeu. Deus te abençoe, meu amigo. Primeiro eu queria aqui prestar a nossa homenagem ao mais jovem desse palco, que é Divaldo. Né? Essa vitalidade, essa energia, essa disposição dele em ainda dirigir a Mansão do Caminho, cheio de crianças e de jovens. Então a alma dele é jovial,
é o exemplo do verdadeiro espírita, aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Divaldo está sempre sorrindo, sempre brincando, é uma delícia estar do lado dele. Então, que nós todos aqui possamos, inclusive vocês, daqui a uns anos, possam manter essa jovialidade desse nosso jovem. Obrigado. Né, Divaldo? Bom, eu me recordo de uma mensagem de Bezerra de Menezes, 1964, psicografada por Chico Xavier, chamada Unificação. Essa mensagem, no meu modesto entendimento, é uma mensagem que vem do alto. E o nosso benfeitor Bezerra de Menezes foi o portador, porque acredito eu que essa mensagem venha das esferas do Cristo para orientar o movimento espírita. E lá o Dr. Bezerra diz assim: aqueles que são da ciência, que sejam respeitados e que tenham oportunidade de fazer o seu trabalho. Aqueles que são mais afetos à filosofia espírita, que sejam respeitados e que tenham um campo de trabalho. Aí diz: nós que somos os espíritos religiosos, que tenhamos também a nossa possibilidade de viver o aspecto religioso do espiritismo, mas com uma condição: em tudo, Kardec, para que não sejamos estranhos uns aos outros. Então é lindo isso, porque então o primeiro ponto que eu gostaria de frisar: se nós vamos vivenciar o tríplice aspecto do espiritismo na prática, não percamos o grande elemento unificador que é Kardec. Olha, gente, uma vez perguntaram ao Peixinho: Kardec já foi superado? Ele disse assim: infelizmente não. Passados mais de 160 anos, ele continua à frente da humanidade, no método, no conteúdo, no bom senso, na sensibilidade e no senso moral. O que é uma pena para a gente, porque poderíamos ter nos desenvolvido e evoluído esses 160 anos, mas nós estamos muito atrás da codificação, muito atrás, a ponto de perguntarem para o Chico: o Evangelho segundo o Espiritismo está ultrapassado? Ele disse: ora, o dia que a humanidade inteira viver tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ficar ultrapassado. Eu acho que está longe. Não sei o que o Divaldo acha, mas penso que está longe. Então, a mediunidade, diz Kardec, é o telescópio e o microscópio. Por isso ele escreveu o Livro dos Médiuns, onde ele explica o método. A mediunidade é o método, é o elemento que torna possível explorar o mundo espiritual, o elemento espiritual e as relações do elemento espiritual com o mundo material. Então, podemos viver o aspecto experimental do espiritismo? Sim, e hoje temos condições de vivê-lo com muito mais sabedoria, com muito mais bom senso, porque os experimentadores da primeira hora eram estabanados, me perdoem, entravam fumando charuto, bebendo para experiências mediúnicas, causando um desconforto no médium. Hoje não, hoje nós temos condições, com conhecimento, com desenvolvimento do movimento espírita, de conduzir uma experimentação, se ela for necessária, com sabedoria, com respeito, com uma prece, com recolhimento. Então, devemos e nunca perdermos de vista a atividade mediúnica como assistência espiritual, como acolhimento dos espíritos sofredores. O aspecto filosófico, meu Deus, o aspecto filosófico do espiritismo está inexplorado, inexplorado. Tenho comentado isso com meu amigo André Siqueira. Eu, ultimamente, estou estudando História da Filosofia pelo Giovanni Reale, aqueles 7 volumes. Gente, o espiritismo, nós vamos precisar de mais 200 anos de filosofia para entender a filosofia de Kardec, o avanço que ele trouxe. E eu fico consternado quando a pessoa entra numa faculdade de filosofia, estuda 6 meses sobre filosofia e fala: não quero ser mais espírita. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Nada. Porque você vai lá estudar os pré-socráticos, eles estão discutindo fluido cósmico. Estão lá discutindo fluido cósmico. As grandes questões da filosofia estão ali em estado de germen no Livro dos Espíritos. A parte filosófica vai merecer de nós ainda um mergulho enorme. E a parte religiosa
bem compreendida, porque até Kardec nós vivemos uma religiosidade que era hierarquia sacerdotal, instituições humanas definidas, rituais e um conjunto de preceitos ou de dogmas que não poderiam ser questionados, sob pena de... A partir desse momento da história da humanidade, nós vivemos, aprendemos com o Espiritismo, uma religiosidade que se vive portas adentro do coração. Portas adentro do coração. Uma espiritualidade, uma religiosidade interior, que significa comunhão com Deus e que também está inexplorada. Porque você pode ficar 70 anos na casa espírita e não desenvolver religiosidade. Eu vejo isso a todo momento. A pessoa está 80 anos na casa espírita, aí ela contrai um câncer, ela desespera. Porque os recursos religiosos do Espiritismo são para nos darem robustez espiritual, confiança na inteligência suprema. São para nos dar a capacidade de nos entregarmos nas mãos do Criador e confiarmos que os seus desígnios são soberanos. Essa é a religiosidade espírita, a verdadeira. Então devemos sim, na prática, temos tudo ainda por fazer. Muito obrigado, Haroldo. E vamos ver aqui entre os nossos jovens, quem tem a pergunta de número 2? Venha para cá. Primeiro vamos dizer para os nossos amigos, quem é você? Júlia. Quantos anos, Júlia? 15. E de onde vem? Aqui de Goiânia. Aqui de Goiânia. Você vai perguntar para quem, Júlia? Pro Divaldo. Vai lá. Beber álcool socialmente tem algum problema? Álcool, drogas e mediunidade, é possível conciliar? Obrigado, querido. O povo tá afiado, né? Bárbaro. Contigo, amigo Di. Escolheram boas perguntas. O Espiritismo nada condena, deixa ao discernimento da criatura de acordo com seu nível intelecto-moral. Naturalmente, beber socialmente não é um hábito social, é um vício social. Deve-se evitar, porque do hábito social de ingerir álcool e partindo do álcool para as drogas aditivas, vai surgir um condicionamento. E esse condicionamento vai ser, no futuro, as grades da prisão, da dependência. Então, o bom senso ético da doutrina recomenda que nós deveremos evitar para o nosso bem-estar. Há uma corrente médica que diz que um pouco de álcool no organismo auxilia bastante, porque produz a vasodilatação e que é muito saudável para o coração. Mas se trata aí de uma outra postura, não é beber socialmente, é ingerir um pouco de vinho, vez que outra, como uma necessidade medicamentosa. E a ingestão de drogas, dessas chamadas aditivas, de maneira nenhuma experimentá-las. Mas faltou aí o cigarro, de danos que não se podem comentar, porque o tabaco, para poder chegar ao cigarro, passa por tratamentos químicos de quase 80 substâncias diferentes. Referimos-nos apenas à nicotina, mas está um vídeo na rede social, no Face, demonstrando como esses resíduos do tabaco, do cigarro, ficam em nosso pulmão ao colocarem em vasos próprios o algodão que recebe substância sem o tabaco
e com apenas uma fumada. Então, qualquer vício dessa natureza que nos faz agredir o organismo, e se é na busca do prazer, ele não dá o prazer, dá uma ilusão de prazer, porque passa tão rapidamente que se torna uma necessidade, entre aspas, para poder encontrar a alegria. A verdadeira alegria brota do sentimento de paz, da consciência tranquila, do caráter reto, da conduta saudável. Então, a doutrina espírita nos recomenda esta vida ética, a vida saudável, evitando o suicídio. E qualquer tipo de droga agressiva é um suicídio indireto. Muitas vezes vamos a uma reunião social. Eu me recordo de uma experiência que tive em Dallas, no Texas. Eu havia terminado uma conferência em uma universidade muito católica. E logo depois, uma antropóloga, que era minha amiga, convidou-me para uma recepção em sua casa. Na hora que eu fui chegando, um dos garçons se aproximou com a bandeja de uísque. E ela passou à frente e disse: não, ele não bebe. Ele tem uma vida saudável. Ele é religioso. Então, o garçom disse: mas todos os padres estão bebendo. Eu disse: é coisa diferente. Eles pregam e não praticam. Eu então me senti lisonjeado, porque ela havia estado em nossa casa, em várias reuniões, fazia pesquisas antropológicas sobre o candomblé, para poder ver a mediunidade naquela fase mais primária, reuniões de umbanda, de quimbanda, reuniões espíritas, fazendo análise. E depois, em conversa, eu lhe perguntei: por que a senhora achou que eu mantinha uma vida saudável? Na sua condição de antropóloga, ela disse: o corpo foi feito para receber substâncias que o não agridam, porque todas aquelas que o agridem matam-no. E os indivíduos que ingerem essas substâncias são suicidas indiretos. E ela não era espírita. Portanto, eu cheguei à conclusão, e do ponto de vista doutrinário, pois que Kardec não iria abordar algo que nós podemos resolver, sempre sugiro que nós evitemos. E agora eu me utilizo de uma expressão de Raul Teixeira. É lamentável que em muitas residências espíritas, residências de alto coturno, de pessoas economicamente bem situadas, os proprietários não bebam, mas tenham o uísque e outras substâncias para dar a amigos, o que é muito mais grave. Então, se a pessoa é rica, deseja uma linda adega, coloque os frascos vazios para embelezar, mas não os ofereça a amigos. E se criou até em nosso movimento uma questão um pouco perturbadora. Os almoços espíritas na Bahia, as feijoadas espíritas, aquelas feijoadas para recolher donativo. Em Goiânia, pão de queijo com piqui, para poder conseguir algum dinheiro. E muitas dizem assim: mas não vai ter uma cervejinha? Não, não vai. Ah, então eu não vou. É melhor que eles não vão do que eles irem para embriagar-se numa atividade cujo objetivo é fazer o bem. Aí nós caímos numa tese comunista. Os meios não justificam os fins. E no comunismo, o meio cruel justifica o fim. Daí é recomendável que nós evitemos, mas de uma postura intolerante, dogmática. Se a pessoa deseja, por prazer, tomar uma bebida alcoólica, um vinho tinto ou um vinho do Porto, pode fazê-lo por prazer, porque é uma satisfação, mas não usar socialmente como hábito, porque se transforma num vício. Muito obrigado, Rivaldo. Muito importante. Quem aqui tem a pergunta de número 5? Vamos ver. Venha para cá, meu amigo. Você é o? Rodrigo, de 21 anos, de Goiânia mesmo. Já deu o serviço completo aqui, não é? Muito bom, Rodrigo. E, Rodrigo, para quem é que você vai fazer a pergunta? É pro Haroldo. Pro Haroldo. Mas se o Divaldo quiser falar também um pouquinho. Por favor, querido. Bom, pessoal, então, assim, eu estava lendo a Revista Espírita de abril de 1862. Tem um artigo nela que ele comenta, o Kardec e a equipe dele comenta sobre a possibilidade de perfeição dos negros.
da etnia negra. Ele usa o termo raça, mas esse conceito já caiu tem muito tempo, né? Aí, assim, uma das considerações que ele chega é que, assim, os negros, eles podem evoluir, como qualquer pessoa normal, até chegarem ao ponto de um dia habitarem corpos brancos. Corpos de brancos. Tá lá. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Obrigado, Rodrigo. Haroldo? Essa pergunta, olha, essa pergunta, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aqui, se tem uma coisa admirável no Espiritismo, é que ele possui mecanismos para neutralizar o dogmatismo. Então, se tem algo que o espírita tem que se precaver, é para não cair no dogmatismo. Então, eu só estou fazendo essas premissas aqui para a gente poder abordar o tema. Segundo, nós não somos uma religião do livro, porque Kardec diz, o Espiritismo está na natureza. Então, nós não cultuamos livros, nós respeitamos a obra básica. Respeitamos porque fomos persuadidos por ela. Persuadidos. Então, vamos entender o mecanismo aqui, que eu vou tentar resumir o que o Kardec explicou. Princípio doutrinário espírita, assunto abordado pelo Espiritismo e conjunto de comunicações e teses. Para que, então, vou tentar dizer na linguagem mineira, fofoca de espírito, teoria, princípio espírita. Nós temos que distinguir isso. Então, Kardec diz assim, aquilo que foi tornado um princípio da doutrina espírita, teve que passar por vários Enems. Vários Enems, tem que fazer várias provas. A primeira delas, experimental. Experimental. Então, por exemplo, existência do espírito inteligente. Isso passou pela prova da experimentação. Kardec não inventou isso da cabeça. Eu acho que eu vou criar um negócio aqui de espírito. Não. Passou por todos os crivos da experimentação, depois da avaliação filosófica, do diálogo com os espíritos, milhares de comunicações, ou seja, controle universal dos ensinos, e aí ele chegou numa conclusão. Olha, isso aqui é consenso. Isso aqui é princípio. Ok, gente? Então vou citar alguns princípios. Deus. Atributos da divindade. Espírito. 3 elementos do universo. Deus, Espírito, Matéria. Perispírito. Reencarnação. Evolução espiritual. Esses são princípios. Esses são princípios. Para que você venha e negue um princípio desse, o ônus da prova é seu. Você vai ter que passar por todos os Enems que esse princípio passou e provar que a sua fofoca ou que a sua teoria resiste ao crivo do experimento e da razão. Ok? Então, isso está condensado na obra básica. A obra básica de Kardec é o repositório dos princípios que passaram pelos 12 trabalhos de Hércules. O que está ali resistiu ao fogo do sol. Milhões e milhões de graus Celsius. Passou pelo fogo e provou o seu valor. Agora, o que é a Revista Espírita? Abre aspas, Kardec. A Revista Espírita é uma tribuna livre
discutiremos, mas não disputaremos. Então, muita coisa, muito ali era o experimental do Kardec. Era o local que você podia falar tudo, qualquer asneira que você quisesse, ele colocava. Para quê? Para que o assunto fosse debatido, amadurecido. Então, muita coisa que Kardec colocou para o exame, ele depois retificou. Por exemplo, tem que dar a prova, né? O assunto possessão. Inicialmente, Kardec começou examinando o assunto, dizendo, não tem possessão. Mais para frente, ele fala, olha, pensando melhor, tem. Porque eu estou encontrando com uma turminha aqui que... O fato. Então, ele reviu o conceito até incorporá-lo na obra básica, quando ele tinha certeza. Então, a pessoa, quando vai ler o livro, a Revista Espírita, ela tem que estar com a mente arejada. Porque se ela lê aquilo ali como um fundamentalista, um fanático, você não vai estar sendo honesto com Kardec. Agora, eu acho essa atitude do Kardec genial. E eu acredito o seguinte, o dia que o movimento federativo tiver uma coisa igual à Revista Espírita, nós vamos dar um salto de 100 anos. Porque você vai poder trazer gente e falar, amigo, fala aí, fala tudo quanto é bobagem. Pode falar o que você quiser. Ah, o meu periquito é um espírito superior. Então vem, pode falar. Meu periquito é um espírito superior. E vamos debater. Aí todas as federativas vão discutir o assunto, todos os médiuns, todos os intelectuais do espiritismo vão ver se a sua ideia resiste. Entende? Porque por que o Kardec criou a Revista Espírita? Para não ter o assunto heresia. Porque antes, como é que você resolvia heresia? Era assim, ó, chegava para um fulano e falava, qual que é a verdade? A verdade é o fulano de tal, que ele que diz o que é verdade e o que é mentira. Aí chegava lá, fulano, é verdade ou mentira? Unidunité, salamé, minguê, é mentira. Aí o que a gente faz com fulano? Queima. Mata ele. Não era assim, Edivaldo? Eu sei de experiência própria. Mata. Queima a família inteira. Não dá. A terceira revelação é incompatível com isso. A terceira revelação é uma revelação em que as ideias se impõem pela persuasão racional. Não pela imposição. Kardec não disse assim, ele diz aqui na Gênesis. Ele não fala assim, eu sou Kardec, me respeita. Não fala isso, fala de volta. Não fala. Ele fala assim, isso. Tem hora que eu leio Kardec, eu falo assim, não é possível, gente. Eu sou muito burro. Porque é um negócio assim, humilhante. Hashtag humilhou. Entendeu? Então ele usou a Revista Espírita e colocou tudo ali. Agora vamos entender agora, porque esse tema, eu me permito aqui, te peço permissão para Miriam, em memória do pai dela, um grande amigo, que eu morro de saudade dele, Nestor Mazotti. A FEB foi acionada pelo Ministério Público Federal. Foi chamada na Bahia por conta da questão da abordagem da etnia negra nas obras. E o Ministério Público queria fazer um TAC. O TAC era o seguinte, é um termo de ajustamento de conduta. Olha, quem que edita aí? A FEB edita, aí estava lá a FESP, que edita também. Olha, aí estava lá, a primeira cláusula do acordo. Tira da obra de Kardec tudo que fala de raça negra. Eu falei, posso falar? Aí, procurador, meu nome é Haroldo, eu estou acompanhando aqui o presidente, eu sou juiz de direito. O TAC do senhor está ferindo a Convenção de Berne.
Aí o procurador da República ficou pálido. Então, o senhor está sugerindo, e a Convenção de Berne, ela foi incorporada pelo direito brasileiro, através da Lei de Direito Autoral, e como o direito moral do autor é direito personalíssimo, o senhor está pedindo que a gente fira a Constituição da República, num taque. Não se altera a obra de autor, a não ser com o consentimento dele. E aí fomos discutir. Falou, na época de Kardec, imagine aqui, o conceito era raça. A palavra era raça. Então, a gente querer que alguém... É a mesma coisa eu pedir para você usar uma palavra que vai ser usada daqui 150 anos. Por favor, use. Gente, isso não é razoável. A palavra que era usada pela ciência era raça. Está lá no livro A Caminho da Luz, 1938. Emmanuel também usa raça. Agora, eu pergunto, você vai pegar a ideia ou a palavra? Né? Então vem a etnia. Bom, Kardec coloca aquelas questões lá, mas nós temos que fazer uma interpretação sistemática. Sistemática significa, eu não posso pegar um texto isolado de Kardec para definir a posição dele. Então eu sugiro, vai lá no Homem de Bem e vê o que o homem que está lá no Homem de Bem. O homem de bem não tem preconceito de raça. Então como é que eu posso chamar Kardec de preconceituoso? O homem de bem não tem preconceito de raça. Aqui na Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, ele diz assim: o Espiritismo arrasa com preconceito de raça, porque mostra que através da encarnação nós podemos nascer como escravo, como livre, como rico, como pobre, como proletário, como capitalista. Então hoje eu estou meio pardo, mas amanhã eu posso vir negro, posso vir chinês, posso vir japonês, não é? Então, se eu faço a interpretação sistêmica, eu vou perceber que Kardec não estava falando de cor da pele. Não estava falando de cor da pele. Vamos examinar lá. Ele estava falando de processo civilizatório. Processo civilizatório. Não é? Então, na época, havia tribos, não só na África, era a África porque a África era vedete. Um minutinho para concluir, Para amigo. concluir. Mas havia tribos em vários outros locais do mundo canibais. E o Espiritismo, ele tem um princípio que é a evolução dos seres, das comunidades e das civilizações. Então, eu posso assegurar com certeza, a Europa de hoje é muito mais evoluída que a Europa do século XVIII. Porque as civilizações estão em processo de evolução. Ok? Então, nós temos que olhar esse olhar antropológico espiritual, em que Kardec está olhando as comunidades e está percebendo que elas vão sofrer um processo evolutivo. Mas isso tem nada a ver com cor da pele. Porque nós tínhamos comunidades também primitivas aqui no Peru, na América Latina, na Índia, na China, em várias partes do mundo. E lá tinham comunidades primitivas com a pele branquinha igual a sua. Então não é cor de pele. Não é? E acredito que um texto especificamente que está no Obras Póstumas, estava num documento que diziam que estava nos documentos pessoais do Kardec, aí eu como juiz tenho dúvida. Eu falei ontem sobre a teoria da beleza. Muito obrigado, Haroldo. Queridos Haroldo e Divaldo, agora que vocês já esquentaram os motores, não é? Já estão ambientados com as perguntas dos nossos jovens, nós vamos entrar num segundo momento mais no regime de pinga-fogo. Então, perguntas, respostas rápidas, né? Para que a gente consiga contemplar todos eles. Pode ser assim?
Então, evoquem os espíritos superiores, porque a característica deles é essa. Quem tem a pergunta número 6 dos nossos jovens? Quem tem aí? Vamos ver. Olha só. É o Felipe, agora a gente já sabe. Diz de onde você é, Felipe? Santa Bárbara. De quantos anos? 25. 25, muito bem. Felipe, você vai perguntar para quem? Pro Divaldo. É? Qual a pergunta que você tem que fazer para ele? Qual é a visão da bipolaridade segundo a doutrina espírita? No caso da depressão? Da bipolaridade. Sim. Está nos extremos. No mesmo extremo está super feliz, no mesmo extremo está completamente depressivo. Obrigado, querido. Palma para o Felipe aí, gente. Divaldo, responda no aspecto que você entender adequado, querido. É muito complicado. A bipolaridade é um estágio avançado do transtorno depressivo. Nesse transtorno depressivo, acredito pessoalmente que há interferência de espíritos perturbadores, porque é nessa bipolaridade que ocorrem os suicídios. Quando o paciente deixa a melancolia e entra em euforia. Na fase da euforia, todos pensamos que ele está curado, e ele está apenas exaltado. Mas logo depois falta a presença de algumas substâncias neuronais, que são os neuropeptídeos, e ele então cai na melancolia. Nessa curva ele perde o discernimento suicida, porque a sensação que ele experimenta do vazio existencial é muito grave. E eu tenho observado pela experiência mediúnica que nos processos leves da depressão há influência espiritual, como uma telepatia, nos aspectos de instalação do fenômeno depressivo, que hoje é chamada transtorno depressivo, da bipolaridade, da afetividade. Já há uma interferência muito maior, quase uma obsessão. Na bipolaridade existe realmente uma possessão. Haroldo falou muito bem, porque no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec rejeita a possessão. E então, mais tarde, ele reconhece que há indivíduos absolutamente possessos. E usa expressões, os possessos de tal cidade e etc. Então, na possessão, o indivíduo, o espírito, perde totalmente o controle da razão. E, em consequência, é muito perigoso. Toda vez que tivermos um paciente depressivo eufórico, o risco do suicídio é quando ele começa a cair na chamada realidade depressiva. Ele vai entrar em melancolia. Neste momento ele foge, não porque ele queira se matar, porque esse vazio existencial é tão terrível que a pessoa quer fugir dele. Então vem o suicida. Agora, do ponto de vista psiquiátrico, a bipolaridade já é uma depressão mais profunda, que necessita de barbitúricos para que eles envolvam os neurônios cerebrais, obrigando-os a produzir o neuropeptídeo, a substância que dá as comunicações, com regularidade, até que o órgão se recupere daquilo que foi um trauma, daquilo que foi uma doença infecto-contagiosa, daquilo que foi um conflito de natureza sexual, daquilo que foi um prejuízo emocional, uma má educação, uma família desastrada, agressividade doméstica, bullying. Bullying na faculdade é cruel e leva o indivíduo ao isolamento e à depressão. É uma forma de vingança social que não se justifica mais, porque deixou de ser uma brincadeira para ser um aspecto criminoso. Inclusive tem tido suicídios e homicídios. Daí a bipolaridade é o aspecto mais grave da depressão, que deve ser cuidada com barbitúricos fortes, deixando o paciente um tanto perturbado até que ele recupere a razão. Muito obrigado, Divaldo. Quem dos nossos jovens tem uma questão com o número 10? Vamos ver. Quem tem aí? Você estava esperando para perguntar por essa, né? Agora a gente vai descobrir por quê. Você é o? João Paulo. E o João Paulo é de onde? É daqui de Goiânia mesmo. É? E quantos anos? 17. Para quem que você vai perguntar, querido? É, pro Haroldo. Pro Haroldo. Se prepare aí, Haroldo, segura bem na cadeira. Isso.
As crianças e os jovens da nova geração precisam ir à evangelização? Tem gente querendo folga aí, como é que é, né? Obrigado, querido. Palmas para o nosso amigo. Haroldo, no regime pinga-fogo. João Paulo, rapidinho, no livro Obreiros da Vida Eterna, materializa-se no mundo espiritual, sob as vistas de André Luiz, um espírito ainda da terra, mas que já habita em esferas superiores, chamado Asclépios. Depois de um esforço dos circunstantes, o Asclépios materializa apenas a metade, porque ele já vivia numa região em que os seres não têm mais forma humana. E algumas pessoas, trabalhadores, são selecionados para fazerem perguntas a eles, trabalhadores de 30, 40, 50 anos de trabalho. E a cada pergunta que é feita a Asclépios, ele tira um rolo materializado e lê um versículo do Novo Testamento. Então, meu amigo, se o Asclépios está andando com um pergaminho do Novo Testamento e sendo evangelizado, eu vou dizer uma coisa: a nova geração que se cuide, que se evangelize, que busque, porque até que nós estejamos em comunhão com o Cristo, necessitaremos de evangelização. Muito bom, meu amigo. Quem tem a pergunta número 8? É daqui, é daqui? Número 8, vem para cá, querido. Apresente-se ao 34º Congresso. Sou o Fernando, 18 anos, daqui de Goiânia. E para quem que você vai fazer pergunta, Fernando? Pro Divaldo. E qual é a pergunta que você tem para o baiano mais querido? O que dizer sobre a ideologia de gênero? Obrigado, Fernando. Pinga fogo, Di. Eu diria em frase muito breve que é um momento de alucinação psicológica da sociedade. Em uma entrevista que recomendamos, Iraci Campos, do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, entrevistou o nosso Haroldo a esse respeito. E as respostas, como as perguntas, muito bem elaboradas, propiciaram a Haroldo abordar a questão do ponto de vista legal, moral, espírita e social. Vale a pena, portanto, procurar na internet esse encontro de Iraci Campos com Haroldo Dutra. Haroldo disse, em síntese, eu peço licença a ele, que se trata de um momento muito grave da cultura social da Terra e que é naturalmente algo que deveremos examinar em profundidade, mesmo porque nós vamos olhar a criança, graças à sua anatomia, como sendo o tipo ideal. E a criança, nesse período, não tem discernimento sobre o sexo. A tese é profundamente comunista e ela foi lançada por Marx, sob outras condições, que a melhor maneira de submeter um povo não era escravizá-lo economicamente, era escravizá-lo moralmente. Como nós vemos, através de vários recursos que têm sido aplicados no Brasil nos últimos 9 anos, 10, em que o poder central tem feito todo o esforço para tornar-se o patrão de uma sociedade em plena miséria econômica e moral. Porque os exemplos de algumas dessas personalidades são tão aviltantes e tão agressivos que se constituíram legais e, porém, nunca morais. Todas essas manifestações que estamos vendo, graças à República de Curitiba, cujo presidente é o Dr. Moro, e deve ser...
o desnudar da hipocrisia e da criminalidade. Aliás, o Evangelho recomenda que não deveremos provocar o escândalo. E o nosso venerando juiz não provocou o escândalo, atendeu a uma denúncia muito singela. E, no entanto, levantou o véu que ocultava crimes hediondos, profundos, desvio de dinheiro que poderia acabar no Brasil com a tuberculose, com as enfermidades que vem atacando recentemente. Poderia educar toda a população e dar-lhe o que a nossa Constituição exige: trabalho, repouso, dignidade, cidadania. Mas determinados comportamentos de alguns do passado muito próximo estabeleceram o marxismo disfarçado e a corrupção sob qualquer aspecto como um princípio ético. A teoria de gênero é para criar na criança, no futuro cidadão, a ausência de qualquer princípio moral. Uma criança não sabe discernir, somente tem curiosidade. No mesmo banheiro, um menino e uma menina irão olhar-se biologicamente, sorrir e perguntar o de que se tratava aquele aparelho genésico, que é desconhecido. Então nós devemos repudiar de imediato e apelar para aqueles em quem nós votamos, somos responsáveis, e gritar para eles que somos contra, totalmente contra, essa imoralidade ímpar. Vão me perdoar uma blasfêmia agora para adultos. Os espíritas somos muito omissos. No nome falso e na capa da humildade, achamos que tudo está bem, mas nem tudo está bem. É necessário que nós tenhamos voz. O apóstolo Paulo jamais silenciou ante o crime, a imoralidade, e Jesus, muito menos. Ele deu a César o que era de César, mas não deixou de dar a Deus o que é de Deus. Muitas aberrações nós silenciamos. Afinal, disfarçadamente, vivemos numa república democrática. E os nossos representantes lá chegaram pelo nosso voto. Já está na hora de acabar de votar por uma alpercata japonesa. Já está na hora de deixar de votar por causa do emprego que vai dar ao nosso filho. Pensarmos na comunidade. Uma comunidade justa, não faltará emprego para todos. Uma sociedade justa, de homens de bem, de mulheres dignas, naturalmente estabelecerá as leis de justiça e de equidade. Então nós evitaremos essas aberrações. O aborto provocado, esse crime hediondo que está sendo tentado tornar-se legal, por mais que seja legal, nunca será moral. Não somos contra quem aborta por essa ou aquela razão. Falamos em tese: matar é crime, seja qual for a aparente justificativa. E agora, com a tese de gênero, estamos indiferentes. E de um momento para outro, pela madrugada, os nossos dignos representantes adotam. Falávamos ontem a respeito de cartilhas do Ministério da Educação depravadas para corromper as crianças e que as escolas estão devolvendo ao Ministério. Que Ministério de Educação é esse? Que estabelece fatos... de uma indignidade muito grande. Os pais devem vigiar os livros dos seus filhos e, naturalmente, recusarem. Nós temos o direito de recusar. Nós temos o dever de recusar. Victor Hugo já nos falava há mais de 150 anos, um grande pecado é a omissão. E Kardec nos falou que não era nobre apenas não fazer o mal, porque não fazer o bem é um crime muito grande. Então precisamos ser mais audaciosos, espíritas, definidos, termos opinião. A doutrina nos ensina. E para os jovens, eu direi que há uma ética, liberdade. O sexo é livre, livre sim, mas ele não tem a liberdade de indignificar a sociedade. Poderemos sim exercer o sexo, é uma função do corpo e também da alma, mas com respeito e com a presença do amor. Portanto, a teoria de gênero, jamais. Muito bem. Cadê a coordenação do nosso congresso? Está ali. Pois então,
Enquanto eles falavam, Cíntia, eu colhi aqui 407 procurações em meu nome para pedir à nossa coordenação mais 10 minutinhos para a gente ficar no palco. Pode ser? Só faltam 3 perguntas, eles sabem, então vai bem ligeirinho para que a gente sabe que tem gente esperando. Pode? Deferido o nosso pedido. O Haroldo deu uma liminar aqui. Muito bem. Quem tem aqui a nossa pergunta de número 7? Venha cá, minha querida. Você é a? Melissa. E você é de onde, querida? Brasília. Quantos anos? 12. Melissa, você vai fazer pergunta para quem? Haroldo. Que pergunta que você tem para fazer para o Haroldo? Em pinga fogo, amigo. Deus te abençoe, que a pergunta da Melissa é boa. Kardec e Pietro Ubad, eles se contradizem ou... ou se completam? Você viu? Kardec e Pietro Baldi se contradizem ou se completam? Essa pergunta é deles aí, ó. Né? Obrigado, querida. Palmas para a Melissa, gente. Haroldo. Eles que provocam. Esse foi, né? Bom, em pinga fogo, hein, amigo? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nenhum de nós precisa agredir para discordar. Jamais necessitamos desmerecer a pessoa que tem uma ideia contrária para discordar dela. Então já quero de antemão aqui manifestar ao espírito de Pietro Baldi o meu respeito, a minha consideração, o meu carinho, esse espírito que teve uma missão no âmbito católico da Itália, mas que, na minha modesta opinião, cometeu um equívoco quando se mudou para o Brasil. Vou dizer por quê. Eu tenho isso aqui, porque toda hora essa pergunta é feita, né? Pietro Baldi enviou uma mensagem ao 6º Congresso Espírita Pan-Americano, realizado em Buenos Aires, em outubro de 1963. Nesse documento, ele dizia assim: o Espiritismo estacionou na teoria da reencarnação e na prática mediúnica. Não possuindo um sistema conceptual completo, o Espiritismo não pode ser levado a sério pela cultura atual. A filosofia espírita é limitada, não oferece uma visão completa do todo e não abrange todos os momentos da lei de Deus. O Espiritismo não construiu uma teologia espírito-científica que explique o que a católica não explica. O Espiritismo corre o perigo de ficar parado no nível de Allan Kardec, como o catolicismo ficou parado no nível de São Tomás de Aquino e o protestantismo no nível da Bíblia. Bom, então rapidinho. A mim me parece que há uma contradição profunda na obra desse eminente espiritualista. Eu digo, tenho respeito por ele, tenho todas as 24 obras dele e leio as obras dele, porque Kardec nos aconselhou no catálogo racional de obras espíritas que o espírita deve ler as obras espíritas, as obras espiritualistas e as obras contrárias ao espiritismo. Então, leio esse espiritualista, mas me parece, eu tenho dificuldade de conciliar, por exemplo, a teoria da queda, que me parece uma ressuscitação do dogma católico, da queda original, com o princípio espírita da evolução espiritual e da criação de seres simples e ignorantes. Outra tese, a de que o mundo material é uma aberração da criação, decorrente da queda dos espíritos. Isso é a ressuscitação da tese gnóstica. O gnosticismo propunha que a vida material é um equívoco. O mundo material é um equívoco. Não foi planejado por Deus, não foi querido por Deus. Ele só existe em função da queda dos espíritos. Nós aprendemos no Espiritismo que o mundo material é uma bênção.
A encarnação é uma necessidade. O espírito desenvolve a sua cognição e a sua espiritualidade através da encarnação no mundo material. Portanto, o mundo material é uma passagem indispensável. Então, nesse ponto, tenho profunda dificuldade de conciliar o pensamento de Ubaldi com o pensamento kardeciano. O que não significa que eu não aprecie certos escritos dele, certas coisas que ele disse, muito inspiradas, insights que ele teve, que são muito úteis, porque nós espíritas não devemos evitar o dogmatismo. Temos uma mente arejada, podemos ler um psicólogo estrangeiro, podemos ler um psiquiatra estrangeiro, um cientista, com o mesmo arejamento. Não é? Mas nesse ponto eu acho que há aí uma questão séria, porque isso é pilar da teoria ubaldiana. A queda é um ponto fundamental da teoria ubaldiana. Se nesse ponto fundamental entra em contradição com o espiritismo, particularmente eu tenho dificuldade de conciliar esses pontos. Agora, quanto a essa manifestação do Pietro Ubaldi, eu quero crer que o espírito da lucidez dele estava num dia ruim. Estava num dia ruim. E nós todos temos esses dias em que a gente fala pelos cotovelos. Porque essas afirmações dele podem ser rebatidas por um estudante que tem uma semana de espiritismo. Aliás, eu queria encerrar dizendo o seguinte: tem muita gente apressada querendo substituir o espiritismo por qualquer teoria espiritualista. Então, vou dar alguns exemplos aqui, eu acho isso importante, Gabriel. A pessoa fala assim: ah, eu descobri que tem 7 corpos, então o espiritismo está ultrapassado. Meu Deus, o espiritismo aborda 1 milhão de assuntos. 1 milhão de assuntos. Só porque você descobriu um negócio de corpos, você acha que o espiritismo está ultrapassado? Quer dizer, eu vou trocar um assunto por 1 milhão? Aí a pessoa vem e estuda um outro elemento, por exemplo, a aplicação magnética, né, o passe magnético nos centros vitais e os seus efeitos nas glândulas endócrinas. Ah, eu descobri isso, então isso superou o espiritismo. Meu Deus, superou como? Olha os conceitos espíritas: Deus, mediunidade, evolução espiritual. São milhares de conceitos. Como é que você pode substituir um por 1 milhão? Como? Então, eu tenho, como o Divaldo, temos um apreço por estudar todas as correntes espiritualistas com respeito, com seriedade, mas aqui eu devo dizer algo da minha convicção pessoal. Eu ainda não encontrei no planeta Terra uma filosofia espiritualista tão ampla quanto a espírita. Porque no Livro dos Espíritos, o André Siqueira está aqui, nós conversamos sobre isso diariamente a gente liga um para o outro. Todas as questões que todos os filósofos da humanidade já levantaram estão no Livro dos Espíritos. Desde Círculo de Viena, Kant, pré-socráticos, Sócrates, neoplatônicos, todas as correntes filosóficas estão examinadas no Livro dos Espíritos. É um arco gigantesco. Então, gente, estudar um elemento espiritualista, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não ficar parecendo que eu estou só, né? O Divaldo foi amigo de um homem que eu tenho um profundo respeito, que foi o Dr. Hermógenes, que trouxe a yoga para o Brasil, que praticava a yoga. Que homem notável, não é? Porque a prática da yoga, daquela alimentação, aquilo traz uma concentração, traz um centramento, traz benefícios. Mas, gente, não dá para trocar yoga pelo Livro dos Espíritos, porque a yoga está lá no Livro dos Espíritos. Está lá.
Porque eu não vou encontrar atributos da divindade na yoga. Eu só vou encontrar isso na questão 13 do Livro dos Espíritos. Então o indivíduo chega e fala assim: eu estudei magnetismo 50 anos, desenvolvi uma técnica aqui. Eu sei, eu tenho amigos psiquiatras no Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, que o Divaldo conhece, que desenvolveram técnicas. Eles pegam um prontuário do paciente, vê qual que é o problema do paciente e aplicam passos específicos. Mas isso é uma terapêutica. Agora, eu vou substituir uma técnica de passe pela filosofia espírita? Eu vou jogar o livro Céu e Inferno no lixo para ficar com a prática magnética? Eu vou pegar o Livro dos Espíritos, deixar de ler 1019 questões, porque agora eu me encantei que existem 7 corpos? 7 que você acha? Porque qual que é o corpo de um Cristo? Tem alguém aqui do lado para saber? Então, se é para dar chute, eu dou o meu. Se é para especular, eu faço a minha especulação. Então eu penso que a pessoa que estuda um pouquinho de história do Espiritismo, que estuda os grandes experimentadores, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Charles Richer, William Crookes, e vê o aspecto experimental e como surgiu a codificação kardeciana, o indivíduo que leu toda a revista espírita e acompanhou o trabalho e o método de Kardec, o indivíduo que olha para o índice do Livro dos Espíritos, para o índice, e vê os assuntos que estão lá abordados, me perdoem, eu posso ler todo espiritualista, tenho minhas preferências, amo Gandhi, tenho uma admiração profunda por Yogananda, por tantos outros, mas não venha vendar meus olhos e falar assim: você troca uma BMW por 1 quilo de maçã? Sim! Não vou fazer isso. Muito bom, meu querido. A resposta foi tão boa que acho que você vai ganhar mais uma pergunta para você mesmo. Quem é que tem a pergunta número 9? Aqui, venha para cá. Você é a? Maria Eduarda. Maria Eduarda. De onde? Goiânia. Goiânia. Quantos anos, Maria Eduarda? 19. Ela disse um 19 assim? Né? Longamente vividos. A sua pergunta vai para quem, querida? Vai pro... Vai pro Haroldo. Uau. Qual é a pergunta para o Haroldo? Haroldo, qual que é o papel da federação e dos centros espíritas diante dos sinais dos tempos? Palmas para a Duda aí, ó. Obrigado. Qual o papel da federação e dos centros espíritas diante dos sinais dos tempos? Nossa, essa eu vou colar do Dr. Bezerra, bem rapidinho. Claro. Voltando da mensagem de 1964, Unificação, em que o Dr. Bezerra diz assim: união e unificação. Meus amigos, nesse tempo de transição, tenho sido aconselhado pelo Divaldo, tenho conversado com ele. A família espírita está sob um ataque espiritual. Nós estamos sendo perseguidos espiritualmente. É bom ficar atento a isso. Nossos lares estão sendo atacados. Nossas relações estão sendo atacadas. Então, nunca, como antes, a palavra união foi tão importante. Não nos afastemos, dirá o meu poeta, Carlos Drummond de Andrade, o mineiro, não nos afastemos, caminhemos de mãos dadas. Não cometa um equívoco, não confunda a federação com a diretoria. A federação é a instituição espiritual.
A diretoria é composta por homens falíveis. Eu amo o Paulo César. Admiro o Paulo César, mas ele é um ser humano. Não é, Paulo? É um ser humano. A diretoria dele é composta de pessoas humanas. Elas acertam e erram. Estão todas querendo acertar, mas erram. Mas não confunda a FEEGO com a diretoria. A FEEGO é uma instituição cujas raízes estão no mundo espiritual de Goiânia, de Goiás. No mundo espiritual de Goiás. As raízes da FEERGS estão no mundo espiritual do Rio Grande do Sul. A nossa casa máter está indelevelmente ligada a Ismael e ao Cristo. As diretorias são feitas por homens. Podem cometer erros e equívocos. Então, por favor, se você quer fazer uma crítica, não faça a instituição, faça a diretoria. Não diga assim, a FEB cometeu um erro, porque FEB não comete erro. Quem comete erro é a gestão. Então diga assim, a gestão que se iniciou no ano tal e findou-se no ano tal, cometeu o equívoco tal. Dê nome aos bois. Não vamos generalizar, porque isso é um equívoco. Nós somos tão poucos, há um trabalho tão gigantesco, uma evasão para desmoralizar o mundo, para relativizar os valores. Nós, ao lado dos nossos irmãos católicos, evangélicos e de outras correntes, somos o sal da terra. Temos a missão de manter a luz do Evangelho acesa. Nessa noite escura, sombria, nessa ventania, para que nos afastarmos? Para quê? Então o papel das federativas hoje, o papel das casas espíritas do movimento federativo, é o papel da união, do amor, da família. Que o movimento federativo seja um movimento de família, de união, onde a gente lava a roupa suja em casa, a gente se estapeia, mas no particular, resolve as nossas diferenças na sala, fecha a sala, faz uma prece e deixa o couro comer. Mas depois, diz o Chico, limpa as lágrimas, faz a prece, vamos atender os sofredores. É isso que querem nos dividir. Querem nos dividir. E aos meus irmãos de federativa, está aqui o Gabriel, está aqui o Paulo César, está aqui outras federativas representadas, o papel da federativa é sempre o papel da mãe. Qual que é o papel da mãe? Qual que é o papel da mãe? Eu ligo e falo, mãe. Ela fala, você vem, filho? Vou, todo domingo eu vou. Chego lá, ela, fiz a comida que você quer, filho. A comida que você gosta. E eu como. E ela me trata como se fosse menino. E eu me faço menino. Então o papel das federativas agora no mundo de transição é ser mãe. É chamar a gente, fazer carinho. Acolher. Chamar atenção se for preciso. Mas ser mãe. Afetuoso. As casas espíritas são irmãs. São irmãs. Porque senão, gente, você vai defender com sangue uma instituição espírita, aí um dia você vai encontrar com Jesus, ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer, ô filho, você defendeu só a sua, mas todas as casas são minhas. E o que você vai dizer para ele? Ah, Jesus, eu dei soco em teu nome. Ah, Jesus, eu esfaqueei em teu nome. Ah, Jesus, eu denegri a moral e a imagem de pessoas em teu nome. Ah, Jesus, eu destruí reputações em teu nome. Ele te dirá, ô meu filho, isso não é evangelho. Você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. A verdade não precisa de guerreiros. A verdade precisa de testemunhas.
Agora pediu para o Divaldo dar um passe dispersivo. Divaldo, nós temos aqui algum tempo ainda, querido, e a última pergunta vai ser dirigida por um jovem, que não eu, que já passei um pouquinho assim da mocidade, mas dentro dessa mesma pergunta que foi feita ao Haroldo, você gostaria de fazer algum comentário da importância das federações nesse momento que nós estamos vivendo no planeta e no movimento espírita? Referindo-nos à mensagem do Dr. Bezerra, a que o nosso Haroldo colocou as bases da sua resposta, gostaríamos de repetir que unidos somos força. E essa mensagem, conforme falei ontem aos responsáveis pelo Movimento Espírita de Goiás, parece que Haroldo ouviu sem ter ouvido. Fizemos esta abordagem. Nós não podemos separar-nos. E essa união entre nós é a base da unificação das instituições espíritas. Ela tem o seu alicerce na parábola do feixe de varas. Todos arrebentamos uma vara, 2, 5, talvez um pouco mais. No entanto, um feixe de varas nós não podemos destruir. O movimento de unificação não é tão moderno quanto parece. Ele vem de 1895, quando o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante assumiu a presidência da Federação Espírita por segunda vez. A situação era deplorável no país, no movimento. Então, Ismael, a que se referiu o nosso Haroldo, comunica-se e diz ipsis verbis: batam na porta de Bezerra de Menezes e tragam-no. Foram buscar, e esse homem dúlcido, pacífico, considerado um apóstolo, veio para administrar a FEB, que é de origem divina. Nós, as criaturas, formamos o movimento. O movimento é imperfeito, é oscilante. A mensagem é perpétua, vem da divindade. E Dr. Bezerra administrou-a até praticamente o ano 1900, quando enfermou e foi afastado. Desde então, foi programada a unificação dos espíritas e das casas espíritas. Necessitamos, portanto, de compreendermos, de falarmos a mesma linguagem, de abandonarmos esses apêndices que abordamos ontem, e é o que o nosso Haroldo também aqui repetiu, que são adornos e que somente complicam o conjunto da doutrina, criando movimentos paralelos, endeusando criaturas que não estão ainda preparadas para o serviço. E tenho observado que muitos desses líderes das dissensões, das dificuldades, são pessoas que demonstram transtornos emocionais e desejam em nosso meio brilhar, porque não conseguiram brilhar na sociedade. É um fenômeno psicológico. Como não triunfaram socialmente, vão para redutos pequenos, onde se tornam verdadeiros títeres com as suas teorias absurdas. O Espiritismo não necessita de apêndice, de natureza nenhuma, necessita de ser conhecido, estudado, para poder ser vivido. E é necessário que esse estudo amplie-se a toda a codificação. Muita gente lê de quando em quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, é frequentador e se diz espírita, sem vivenciar os postulados da doutrina. Necessitamos da união mais do que nunca. Ele usou a mesma expressão que ontem eu disse: somos tão poucos, diante desta massa imensa que tem sede de Deus, desses sofredores que nos buscam com ansiedade, que nos pedem a mim, a ele: diga-me uma palavra para eu não me suicidar. Então todos nós somos as mãos do Cristo, somos o sentimento de ternura de Jesus para tornar o mundo melhor. E os jovens não são mais a esperança, são a realidade. O futuro já chegou. A criança de ontem já está na juventude de hoje. E evangelizá-la espiriticamente,
trazer o Espiritismo ao Evangelho para torná-lo claro, colocar a reencarnação, a comunicação dos espíritos, a responsabilidade afetiva nos relacionamentos amorosos, ter muito cuidado para não se deixar embriagar pela sensação. O namoro é um momento de conhecimento emocional, não de conhecimento sexual. Chegar, ficar e ir é uma responsabilidade muito grave, porque você pode ir e a pessoa ficar ligada a você, vir ter uma depressão mais tarde, vir suicidar-se, porque ela ficou e você foi embora. Não pense que tendo ido embora, o indivíduo masculino ou feminino, que está sem responsabilidade. Muitos suicídios, por causa das afeições não definidas, pesam também na responsabilidade do outro, daquele masculino ou feminino que a abandonou por uma questão apenas egoística. Pensem 2 vezes. Amem, amem e amem muito. E façam desse amor um elo de segurança. Necessitamos de amizade, necessitamos de união, necessitamos de namorar, de intimidade, necessitamos de unir-nos sexualmente com responsabilidade. Os produtos que impedem a fecundação, para poder dar-nos liberdade do intercurso sexual, são também criminosos, porque adiam, mas não impedem que a nossa responsabilidade pela pater-maternidade seja eliminada no mundo espiritual. Um pouquinho de paciência, para que o matrimônio tenha uma vivência mais demorada, para que a comunhão de sentimentos seja muito mais firme e muito mais prazerosa. Vocês não são o meu futuro, vocês são o seu futuro. Um futuro de bênçãos para mim, quando me reencarnar dentro de 6 ou 7 anos. Vou correndo e volto correndo. Porque adoro a vida, mas acima de tudo, como disse muito bem Haroldo, adoro a doutrina espírita. Para mim, não existe nada na Terra, do ponto de vista filosófico, não sou uma pessoa culta, sou uma pessoa atrevida, que procura ler. Nada pode preencher o vazio existencial, como faz o Espiritismo. Primeiro, como disse ontem, porque ele matou a morte. É muita coragem. Hércules não conseguiu. Kardec conseguiu facilmente. Matou a morte, ninguém morre mais. Nossos amores, nossas esperanças vivem e esperam por nós. E como em breve eu irei, se prepare, eu quero voltar no meio espírita, de jovem espírita, para não me dar as palmadas que meu pai me deu. Portanto, agradeço profundamente a Gabriel, agradeço aos diretores do Congresso, por me darem a honra de conversar com aqueles que vão prosseguir quando eu desaparecer do mundo físico. Venho caminhando há 76 anos essa estrada, e quando os vejo, como vi aqui um jovem, oferecer uma página de beleza incomparável, eu então digo ao meu coração, que bênção! Deus me honrou com a oportunidade de ver que o movimento espírita no Brasil tem sangue novo, mas que não produz nenhuma alergia. É o sangue novo de Allan Kardec, vitalizando nossas existências. Até breve. Um breve que não tem data. Pode ficar, pode ficar. Só chegar pertinho dessa dupla aqui. Vocês sabem que ainda tinha mais uma pergunta? Quem é que estava com a pergunta número 3? Não, sabe o que era? Cadê o povo da pergunta número 3? Estava aqui. Para eu não mentir sozinho, né? Para vocês, o Divaldo se antecipou à pergunta, porque a pergunta era: o que fazerem os jovens para construir um mundo melhor? Uau. E ele respondeu.